Olá, meu nome é André Oliveira Cunha, sou graduando de Engenharia de Computação e estou no terceiro período. Esse aqui é um levitador magnético feito para o projeto de eletromagnetismo 1. Chega mais perto. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma esfera metálica que está levitando e basicamente as forças que estão agindo nela é a força gravitacional, né, a força peso para baixo e a força magnética gerada por esse eletroímã para cima. O ideal seria que a força eletromagnética aqui do eletroímã fosse exatamente igual à força peso para que a esfera ficasse em equilíbrio. Só que isso é muito difícil de acontecer e qualquer variaçãozinha faria com que ou a esfera caísse ou ela se aproximasse do eletroímã e ficasse presa no eletroímã. Então, para resolver isso, tem esses dois sensores aqui. Um é um emissor infravermelho, um outro é um receptor infravermelho. Quando não tem nenhum objeto entre eles, a luz desse emissor vai chegar no receptor e na saída dele vai ter um certo valor de tensão. Então aqui no circuito a gente tem um CI aqui no meio, que é um amplificador operacional, que vai ficar comparando o valor da tensão chegada por esse receptor. E, por exemplo, se algum objeto estiver exatamente tampando todo o sinal que está saindo do emissor para o receptor, a tensão aqui vai ser zero e o amplificador operacional vai jogar zero de corrente para o eletroímã. Se o eletroímã não vai ter corrente, ele não vai ter o campo que vai atrair a esfera. Então nisso a esfera cai. Só que quando a esfera cair, não vai ter nenhum objeto no meio dos sensores. Então vai voltar a ter tensão aqui, o amplificador operacional vai jogar corrente para o eletroímã vai gerar um campo que vai atrair a esfera. Basicamente é isso que está acontecendo nesse circuito, mas não está funcionando de forma digital, igual eu expliquei aqui agora, ele funciona mais de uma forma analógica. Então, pequenas variações aqui, ele vai fazer pequenas variações da corrente do eletroímã, e isso vai ter um controle muito mais sensível, e a gente pode até girar a esfera ali, ó, que isso não vai afetar muito. Então, vou tirar ela aqui para mostrar que ela não está presa. Tem que colocar ela bem devagar, senão não pode cair. Aí. Basicamente é isso o funcionamento do circuito. Aqui a gente tem uma fonte de 12 volts que está alimentando o circuito, inclusive o eletroímã, mas o eletroímã só vai receber corrente pela saída do amplificador operacional. Bom, como vocês acabaram de ver na prática o circuito, agora vamos entender mais detalhadamente como está acontecendo a física aqui no levitador magnético e mais detalhadamente o circuito, como que ele funciona, como que ele foi construído. Bom, para essa situação a gente vai fazer um diagrama de corpo livre do sistema. Então aqui a gente tem o levitador, o eletroímã e a esfera. Então esse aqui é o levitador magnético. E algumas considerações. O X é o vão entre o ar da bola e o eletroímã. Aqui o eletroímã foi considerado que está na origem. O I é a corrente que vai passar na bobina do eletroímã. M é a massa da bola, da esfera. E o LB é a indutância da bobina. Bom, de acordo com a lei de Ampère e de Faraday, a força exercida pelo eletroímã no material ferromagnético, quando tem a circulação de corrente no eletroímã, pode ser expressada por F de xi, que é uma força dependente da distância e da corrente, e é dada por essa expressão, I ao quadrado dlx dividido por 2dx, onde Lx é a indutância total do sistema. Então, o Lx pode ser decomposto em Lb mais L0x0 sobre x, onde o Lb é a indutância da bobina, o L0 é a indutância acrescida pela presença do objeto flutuante, e x0 é o ponto de equilíbrio. E claro que esses parâmetros variam de acordo com a construção do eletroímã e também do material flutuante. Bom, substituindo a equação 2 na equação 1, a gente tem que a força exercida pelo eletroímã na esfera é dada por essa expressão. E realizando a derivada, a gente chega que a força vai ser I ao quadrado vezes L0x0 dividido por 2x. E como vocês podem ver, isso aqui não é um sistema linear, já que a corrente está ao quadrado.
conforme feito o diagrama de corpo livre, a força resultante exercida pelo sistema vai ser a força peso menos a força do eletroímã na esfera. Então, a gente aplicando a segunda lei de Newton, né, a gente tem que a força peso é mg, a força exercida pelo eletroímã na esfera é o F de xi, e a força resultante é a massa vezes a aceleração da bola. Então, G é a gravidade, M é a massa da bola e AB é a aceleração da bola. Então, a gente pode expressar a aceleração da bola como a derivada segunda da posição, onde T é o tempo. E dessa forma, substituindo a equação 6, que é essa daqui, na equação anterior, a equação 5, a gente tem que a expressão fica assim. E finalizando, substituindo a equação 4, que é a equação da força Fxi, na equação 7, que é essa aqui que a gente acabou de resolver, a gente fica com essa expressão final aqui do sistema, envolvendo as forças atuantes no sistema. Então a gente vai ter mg, né, a massa vezes a gravidade, menos a corrente ao quadrado, isso dividido por x, vezes L0x0 sobre 2, e isso é igual a massa vezes a aceleração, né, que é a derivada segunda da posição. Como funciona o circuito utilizado para esse levitador magnético? Bom, o circuito funciona com 12 volts, e aqui a gente tem um capacitor de microfarad, uma resistência, um LED infravermelho, o emissor no caso. Aqui a gente tem uma resistência e um LED receptor infravermelho. Aqui a gente tem duas resistências iguais de 22K, ou seja, aqui a gente vai ter um divisor de corrente. E aqui a gente tem um amplificador operacional, então ele está configurado como comparador. Desse lado a gente vai ter a indutância, que é o eletroímã, e um MOSFET. O diodo aqui está servindo como proteção, já que se você desligar o circuito, o eletroímã, por ter uma bobina dentro dela, acumula carga e pode devolver para o circuito queimando alguns componentes. Então, o diodo aqui serve para descarregar quando desligar o circuito. Bom, basicamente, como que está funcionando aqui? A gente tem essas duas resistências que são de 22K, que elas são iguais. Logo, a gente vai ter uma tensão, aplicando divisor de tensão aqui, vai ter uma tensão nesse ponto de 6 volts. E como esse amplificador operacional está funcionando como um comparador, ele vai comparar a tensão daqui com essa daqui. Se essa tensão for maior do que 6, a tensão de saída dele vai ser, claro, a tensão desse ponto, menos 6, vezes o ganho do amplificador operacional, e isso vai ser a tensão que vai sair do pino 1 e vai vir para a base do MOSFET. E quanto maior a tensão aqui na base do MOSFET, mais o MOSFET permite a passagem de corrente, e quanto mais corrente vai passar por esse ramo, mais corrente vai passar pelo eletroímã e maior será o campo gerado por ele, atraindo a esfera com mais intensidade. Então, como que funciona aqui? Quando o emissor infravermelho está com caminho livre, então vai ter grande passagem de infravermelho para o receptor. Isso faz com que a resistência do receptor aumente. Se aumenta a resistência, aumenta a tensão nesse ponto. E se a tensão desse ponto for maior que 6, quanto maior for essa tensão, maior vai ser a tensão de saída aqui e maior vai ser a passagem de corrente. Agora, se um objeto entra na frente, a resistência do receptor diminui. Como ela vai diminuir, a tensão nesse ponto diminui. Logo, a corrente de saída do amplificador operacional vai ser menor, menos tensão aqui, menos corrente aqui. Então, vai passar menos corrente pelo eletroímã e ele vai gerar um campo mais fraco. Bom, foram feitos os testes dos componentes e do circuito na protoboard antes de fazer o circuito final. E depois disso, passei pelo programa EagleCAD, onde eu montei, coloquei os componentes e rotacionei. Então, gerei as linhas certinhas que seriam feitas na plaquinha. E como eu não tenho um papel especial
nenhuma impressora a laser para imprimir o circuito e colocar no Fenolith, eu fiz o circuito usando canetinha de CD, uma canetinha preta permanente. Então aqui eu desenho as linhas do circuito, depois eu coloco o circuito no ácido para percorrer e ficar apenas a linha do circuito. Depois disso eu soldei os componentes e, como vocês podem ver, o projeto final ficou assim, a plaquinha aqui com os componentes soldados e aqui a alimentação de 12 volts. Aqui a gente tem o sensor, aqui no caso é o receptor infravermelho, aqui é o emissor, o fio está passando por trás aqui, e aqui em cima o eletroímã com a esfera flutuando.